Olá, paz e alegria! Hoje é dia 28 de novembro e vamos conhecer um pouco da história de São Tiago das Marcas. São Tiago das Marcas, franciscano, santo franciscano. Ele nasceu na cidade de Montepradone, na região das Marcas, e seu nome era Domingos, seu nome de batismo era Domingos. Muito jovem perdeu seu pai e desde os 7 anos trabalhava como pastor. Você imagina, né? Trabalhando como pastor das ovelhas, levando o rebanho para os altos, pelas montanhas, para cuidar. E apareceu, onde ele cuidava do rebanho, um lobo muito feroz. Que depois ele dizia que aquele lobo não era um lobo, era um anjo. Por quê? Porque ele, uma criança, aquele lobo o apavorou de tal forma que ele não quis mais ser pastor. Abandona, o ofício de pastor e vai morar numa cidade próxima com um padre que era um parente seu. Por isso ele diz que aquele lobo era um anjo vestido de lobo, porque foi o caminho, que Deus usou para que ele seguisse a sua vocação. Então, com esse padre, esse parente seu, que era sacerdote, ele vai começar a aprender as coisas, e quando viram que ele era muito inteligente, que ele aprendia tudo com muita facilidade, ele foi sendo deixado para estudar. Continuou com seus estudos, estudou direito civil, depois tornou-se tabelião, vai para a cidade de Florença, e um dia volta para a cidade das Marcas, para a região das Marcas, onde ele tinha nascido, para resolver alguns assuntos de família, e ali passou por Assis. Passando por Assis, conheceu, vamos dizer, a família franciscana, teve uma conversa com o prior e viu que era ali o lugar que o Senhor chamava. Então, na ordem dos franciscanos, ele vai estudar teologia, vai ser ordenado sacerdote e vai levar o nome de Tiago. Tiago e das Marcas da região que ele veio. Então, o Domingos vai se tornar Tiago. E ali ele começa todo o seu apostolado, tá? De pregação, de oração, percorrendo toda a Itália, a Polônia, a Boêmia, a Bósnia e chegando até a Hungria, através da pregação, pregando retiros, combatendo as heresias. Permanecia ali naquela cidade sempre o tempo suficiente para construir um mosteiro ou reformar um mosteiro existente, trazendo todos para a vivência perfeita da regra franciscana, Então, onde mandavam, ele na santa obediência ia, em todos os lugares, fundando ou reformando os conventos, os mosteiros da ordem franciscana. Depois sempre partia em busca de um novo desafio, cumprindo as missões dos seus superiores, inclusive do Papa. Então, era um homem mandado para onde quisesse, não tinha, vamos dizer assim, repouso. Eu estou falando, do finalzinho do século XIV, início do século XV, as viagens sempre muito difíceis, as dificuldades de locomoção, mas nada o impedia de cumprir a sua função. Participou das cruzadas para expulsar os muçulmanos que invadiam a Itália, humilde e fiel. Era um homem que vivia para a obediência. Nunca almejou galgar postos na igreja, inclusive lhe foi oferecido o cargo de bispo de Milão e ele recusou para continuar fazendo o trabalho que lhe era indicado. Viveu extrema pobreza, extrema penitência, oferecendo a Deus tudo como sacrifício. Para quê? Pela humanidade, para que os homens conhecessem e amassem a Jesus. E também, principalmente, para que todos fossem atingidos pela misericórdia de Deus.
sempre para o outro, nunca para si. Por isso, fazia muito jejum, frequentes orações e todo esse sofrimento, né? Vamos dizer, muitas viagens, passando fome, passando frio, penitências corporais, tudo isso vai fazer com que a sua saúde fosse muito abalada. Ele chega a receber a unção dos enfermos 6 vezes, porque todas as vezes onde seu corpo estava muito frágil, parecia que ele estava às portas da morte, recebia a unção dos enfermos e novamente era restaurada a sua saúde, desculpa. E aí ele ia dessa forma, né? Vai, fica doente, vai chegando até a porta da morte, recebe a unção dos enfermos e mais um tempo Deus o permitia aqui na terra, até chegar aos 80 anos. São Tiago chega aos 80 anos, vai falecer em Nápoles no dia 28 de novembro de 1476. Morre na sua grande humildade, pedindo perdão aos seus irmãos franciscanos por todo mau exemplo da sua vida. Reconhecendo sempre, né, o seu pecado, a sua pequenez, as suas fraquezas, morre pedindo perdão. Esse homem, né, que Deus realiza através deles muitos milagres em vida e depois da sua morte. A sua biografia mostra inúmeros milagres que aconteceram pela sua intercessão. Ele foi canonizado pelo Papa Bento XIII em 1726 e e celebramos a sua data no dia 28 de novembro, o dia em que ele faleceu, o dia que ele retornou à casa do Pai. Então, peçamos hoje também a intercessão de São Tiago das Marcas, para que também possamos ser humildes e fiéis ao chamado de Deus em todos os momentos da nossa vida. Fazer aquilo que o Senhor quer. Eis-me aqui, Senhor, e que nós possamos ver o sinal de Deus em nossas vidas, como ele conseguiu ver naquele lobo que aparentemente era o mal, ele conseguiu ver. Era Deus agindo através daquele lobo para levá-lo para a sua vocação. Então, saber tirar, né, o bem mesmo das coisas ruins que nos acontecem. Saber ver que Deus usa, né, de todas as formas para nos atrair. E que aquilo que aparentemente vai ser a nossa perdição, se nós confiarmos em Deus, se nós nos abandonarmos nas suas mãos, a gente consegue caminhar e fazer a sua vontade. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Podemos dizer como Maria e como São Tiago das Marcas. Que ele venha hoje interceder por todos nós.